Olá, nossa querida audiência do Canal do Boi. Vamos iniciar um super especial de final de ano para vocês. A equipe gaúcha do Canal do Boi produziu a série documental Raízes Gaúchas, que foi ao ar no ano passado, um grande sucesso do canal e que agora será reprisada como especial de festas. Uma emocionante viagem sobre a cultura gaúcha, sua história, tradições e costumes. Fomos até a Redução Jesuítica de São Miguel Arcanjo, hoje conhecida como Ruínas de São Miguel, para iniciar essa história. Está no ar o especial Raízes Gaúchas, aqui pelo Canal do Boi. Todos nós temos uma origem, pertencemos a algum grupo. Fazemos parte de uma cultura. Esses elementos compõem a nossa identidade e nos oferecem referências para construir projetos de futuro. A partir de agora, conheça o povo e a cultura do Rio Grande do Sul. Está no ar a série Raízes Gaúchas. Vem com a gente nesta caminhada. A história começa aqui, na Redução de São Miguel Arcanjo, hoje município gaúcho de São Miguel das Missões, que já assistiu à passagem de mais de 3 séculos de história. As missões, elas iniciam em 1626, 13 de maio. É a primeira fundação, que é São Nicolau. Naquela primeira fase, fundam 18 reduções jesuíticas no Rio Grande do Sul. O que eram as reduções? Eram locais onde reduziam as pessoas que viviam em um determinado espaço territorial, então indígenas daquele período, guaranis especialmente, e traziam eles para um ponto central. Essa é a ideia da redução. A partir dessas reduções, então, foram crescendo todo aquele processo e em 1634, 2 anos depois da fundação do primeiro São Miguel, que é lá perto de Santa Maria, o padre, que era o padre principal da redução, né, o pároco, ele introduz o gado no Rio Grande do Sul, que é o Cristóvão de Mendonça. Esse gado, então, de 1634 em diante, vai crescendo, vai se multiplicando e forma depois todo o conjunto da pecuária do Rio Grande do Sul. Naquela primeira fase, em 1637, 38, 39, foram atacados poderosamente pelos bandeirantes. Esse ataque fez com que os indígenas, já cristãos daquele período, e o conjunto das 18 reduções foram expulsas e ficou no grande território, ficou o gado espalhado pelo Rio Grande do Sul. Aquele gado inicial, lá de 34, do Cristóvão de Mendonça, se tornou milhões de cabeças de gado naquela fase intermediária, que se dá entre 1640 até 1682, quando voltam os jesuítas e os cristãos guaranis daquele período. Com a fundação de São Borja, então, em 1682, depois retorna para cá São Miguel, São Luís Gonzaga, São Nicolau, que tinha sido a primeira lá do primeiro ciclo, e esse conjunto todo ele é imensamente importante para entender a presença da pecuária como elemento fundamental da formação e da fixação das reduções. Por quê? Porque ali saía tanto o couro para exportação, que era muito importante na Europa, como também a alimentação, né? A importância da carne naquele período para a manutenção das reduções jesuíticas, que os guaranis eram grandes consumidores de carne e precisava muito disso. O grande potencial econômico dos 30 povos missioneiros não era a questão religiosa, não eram as vilas, eram as estâncias
aquela quantidade enorme de território que existia, na qual foi sendo colocado gado, e esse gado foi procriando, e esse gado constituía riqueza, a ponto de que garantia a subsistência de todas as missões, garantia os altos tributos da coroa espanhola, altíssimos, diga-se de passagem, e ainda sobrava a ponto deles ir constituindo o que Décio Freitas chamou de socialismo missioneiro, constituindo uma sociedade com autonomia econômica. Desse período de 1682, então, até a Guerra Guaranítica, que é 1754 a 56, é um período, então, de grande desenvolvimento das reduções. Cada redução, como, por exemplo, aqui São Miguel, que é Patrimônio Cultural da Humanidade hoje, cada lugar desses tinha cerca de 50 indústrias de todo tipo de produção e que eram vendidos para a América toda e para o mundo todo, exportados através do Porto de Buenos Aires, onde o couro era muito importante, mas a erva mate, a produção de instrumentos musicais, a produção de diversas indústrias dessas que produzia tanto produtos alimentares, como, por exemplo, milho, arroz e tantas outras coisas, e que era trabalhado, vendido isso para o mercado todo. Há um texto de um jesuíta que mostra, por exemplo, a erva mate, que é muito importante para a formação do povo gaúcho, né? A erva mate saindo daqui e indo até Lima, no Peru, por exemplo. Imagina uma viagem de quase um ano entre ida e vinda, levar um exército junto, porque os indígenas da região do Chaco queriam a erva para eles, né? Então, imaginar todo esse processo de desenvolvimento. A origem do gaúcho deu-se no século XVIII, após as missões jesuíticas terem sido destruídas pela Guerra Guaranítica. Os jesuítas entregaram o controle das missões aos índios, mas o líder indígena, Sepete Araju, se recusou a fazer a mudança do lado português para o espanhol. Os espanhóis receberam reforço dos portugueses e derrotaram os índios na Batalha de Caiboaté. Depois dos tratados onde foi feita a troca, né, da colônia do Sacramento, que era dominada pelos portugueses lá e que tinha um porto bem na frente de Buenos Aires, né, pelo atual território do Rio Grande do Sul, pelos 7 povos que eram na margem oriental do Rio Uruguai, que eram os 7 povos que ficavam no atual território do Rio Grande do Sul. Foi feita essa troca entre as coroas portuguesa e espanhola, e a partir daí que começa a surgir o gaúcho. Então, as missões, na verdade, elas são anteriores ao surgimento do gaúcho. Após a guerra, aconteceu um grande êxodo de índios guaranis e tapes pela região, misturando-se num primeiro momento com espanhóis e depois com os luso-brasileiros. Esses novos habitantes se espalham pelos campos e logo mudam a sua maneira de viver, passando de agricultores, sob a coordenação dos jesuítas, a exímios cavaleiros, tendo em vista que o rebanho bovino que havia nos 7 povos das missões se dispersava pelos campos, dando origem a grandes rebanhos livres. Depois das missões, vem o tropeirismo, que é todo aquele processo de levar gado para São Paulo e dali para as Minas Gerais. Vem as charqueadas, que forma todo esse sul do Rio Grande, Pelotas, Rio Grande, e o desenvolvimento econômico daquele período, especialmente no pós-jesuítico. Forma as estâncias do Rio Grande e o conjunto todo da pecuária do Rio Grande até pelo menos o primeiro quarto dos anos 1900. Então, esse processo todo de reconhecimento das missões como elemento fundante do Rio Grande do Sul, ele é extremamente importante. Restou-nos, então, o quê? Todo um processo cultural de ocupação de todo o Rio Grande do Sul. O próprio Cristóvão de Mendonça, que é quem introduz o gado no Rio Grande do Sul, ele é morto aonde? Onde hoje é Caxias do Sul.
Ano passado, nós encontramos uma cruz missioneira em São José dos Ausentes. Sepete Araju diz, essa terra tem dono, né? Aonde é Bagé hoje, onde se chamava Santa Tecla. Ou seja, a ocupação completa de todo o Rio Grande do Sul, naquele período, através exatamente da pecuária e dos grandes ervais. Os ervais são fundamentais para entender tanto o nosso jeito gaúcho de ser, o nosso nhanderecô, como diriam o Guarani, né? Como o modo nosso, a gastronomia nossa. Então, essa mescla fundamental para compreender a agropecuária nossa, a terra vermelha, que ocupa a grande parte do Rio Grande do Sul, né? Então, esse nosso jeito de ser e o modo de como nós nos apresentamos historicamente, culturalmente, o nosso jeito de ser, a nossa genética do Rio Grande. Se você vai ver as comunidades pobres do Rio Grande, a pionada do Rio Grande é descendente do mundo nativo. E o gaúcho foi o sujeito que, essa cruza, né, esse ibérico misturado com esses indígenas que dominaram essa lida campeira, e aí que nasce o gaúcho, justamente no domínio dessa luta, né, de buscar o gado alçado, de domar o cavalo, de usar o cavalo como instrumento de trabalho e como instrumento de peleia, de guerra, de luta, né, como um instrumento bélico, né, também. Então, esta habilidade foi formando esse tipo que hoje a gente tem como gaúcho. Num primeiro momento foram chamados de guasca, pelo seu trabalho com o couro cru, e xangueador, pela caça ao gado. Depois, chamados de gaudério, índio vago. E por último, chamado de gaúcho, sendo uma denominação dada às pessoas do bioma Pampa, que é uma planície que se estende pela Argentina, Uruguai e no Brasil alcança o estado do Rio Grande do Sul. O povo gaúcho surgiu de um processo de miscigenação, um processo de construção, de encontro de vários outros povos, que acabou dando origem a um tipo gentílico, né, que hoje habita os 3 países do Cone Sul da América do Sul, que é o gaúcho, uruguaio e argentino, e o gaúcho brasileiro. Até a metade do século XIX, o termo gaúcho era usado de forma pejorativa, sendo dirigido aos aventureiros, ladrões de gado e malfeitores que viviam nos campos. Porque ele surge pelos donos das estâncias, pelos senhores das estâncias, que eram, sua grande, no nosso caso aqui, portugueses ou açorianos, né, e que usavam o termo gaúcho de uma forma pejorativa para dominar aqueles que não queriam ser seus empregados, que não queriam respeitar os alambrados, que não queriam respeitar a cerca, que é aquele que vivia livre no campo, que vivia de xanga, trabalhava quando precisava e gostava muito de farra, de bulicho, de carreira, de jogatira, de peleia, né? Então, esse sujeito desregrado, por assim dizer, né, pejorativamente foi chamado de gaúcho, gaudério, gaúcho, como queiram, né, até que depois, né, com o passar do tempo, esse termo foi sendo associado a um sinônimo de bravura, de valentia, sobretudo na questão do trabalho, e também como uma forma de aproximação desses senhores, se apropriando desse termo e trazendo o gaúcho para dentro das suas cercas para trabalhar com seus peões, seus empregados, seus domadores. Hoje, o termo gaúcho é usado como sinônimo de sul-rio-grandense, mas o seu significado ultrapassa as fronteiras do estado do Rio Grande do Sul, denominando também todas as pessoas que cultuam as tradições do folclore gaúcho por esse Brasil afora. Do ser gaúcho. Existe um modo de vida que determinou o ser gaúcho, que foi a lida, sobretudo, agropecuária no início, né? Inclusive o próprio termo, né, gaúcho tem a sua origem no campo. Uma simbiose homem-cavalo. Ouvi de muitos antigos que gaúcho a pé não vale nada, quer dizer, não existe. Nicolau Oreios, que viveu 10 anos no Rio Grande do Sul, a partir de 1817, também o define como um homem montado.
Sua força é emprestada e procede toda do quadrúpede a que vai associado. O gaúcho a pé é um homem ordinário. E Aurélio Porto, um dos mais notáveis historiadores, assim o qualifica. É uma espécie de centauro lendário. Homem e cavalo se completam, se integram. Eu acho importante que o Rio Grande do Sul compreenda essa herança que nós temos. Nós estamos aqui falando do único patrimônio cultural da humanidade do sul do Brasil. Nós temos Ouro Preto, Diamantina, Congonhas, Paraty agora. E para o sul do Brasil, eu aqui todo arrepiado falando disso, né? O único lugar onde nós temos um patrimônio cultural da humanidade é aqui. Os patrimônios mundiais são da Unesco, né? A Unesco é que dá o título aos lugares. Então, que o Rio Grande do Sul, que o Brasil compreenda a importância da milenaridade da presença humana nesses lugares, mas também disso que os grandes escritores do mundo falaram, né? As missões foram descritas por Voltaire, que chamou de triunfo da humanidade, Montesquieu, que chamou de primeiro estado industrial da América, Muratori, que é o principal filósofo italiano dos 1700, disse que foi a principal experiência que o cristianismo produziu em toda a humanidade. São textos que nós no Brasil sabemos muito pouco a respeito deles, mas que são fundamentais para nós nos compreendermos e compreender por que esse lugar é um patrimônio cultural da humanidade. As missões, o campo e o gado geraram o gaúcho. São os rio-grandenses, rio-platenses e índios nativos, filhos das desertas paragens das campanhas do sul. O Rio Grande do Sul entrou na economia nacional pelas mãos dos tropeiros e pelas patas das mulas, pois foi com o comércio de mulas que integrou a região e traçou a rota de formação de muitas cidades da região sul e do sudeste. Vem, num bater de cascos e num relincho, levantando polvadeira na estrada real. Desponta a tropa na curva do riacho, como se o tempo fosse um tempo de temporal. Fogo de chão e a cambona fervilhando pro mate gordo dos tropeiros de verdade, enquanto a graxa da costela vai pingando, relembro as tropilhas da minha mocidade. Antes das estradas de ferro e muito antes dos caminhões, o comércio de mercadorias era feito por tropeiros, nas regiões onde não havia alternativas de navegação marítima ou fluvial para distribuição. As regiões interioranas, distantes do litoral, dependeram durante muito tempo desse meio de transporte por mulas. Cada comitiva era dividida em lotes de 7 animais, cada um aos cuidados de um homem, que os controlava através de gritos e assobios. Cada animal carregava cerca de 120 quilos e chegava a percorrer até 3.000 quilômetros. Essas tropas abasteciam o ciclo do ouro em Minas Gerais no século XVIII. Na verdade, nós temos que diferenciar duas coisas. As mulas que eram buscadas na Argentina, nos criatórios, eram chamadas tropas de mulas chucras, ou seja, não eram adestradas e não carregavam nada no seu lombo, né? Então eram tropas de centenas de animais que os tropeiros levavam e iam adestrando. Depois de adestradas, elas eram arreadas.
os seus arreios, com as bruacas, canastras, enfim, para levar os produtos, enfim, que serviram para integrar o nosso país. Então, são dois tipos de tropas, né? As tropas de mulas chucras e as tropas de mulas arriadas. No nosso caso, aqui em Cruz Alta, a grande maioria das tropas eram mulas chucras, que eram levadas in natura, essas tropeadas até São Paulo, que lá seriam então encilhadas, domadas, adestradas para servir no transporte de minérios em Minas Gerais. A história do tropeirismo é um dos capítulos mais importantes da formação gaúcha e integrou diferentes regiões do Brasil. Foi através desta atividade que se consolidou o movimento comercial do país. Com o tropeirismo, as enormes extensões de pampas gaúchos encontraram seu destino, marcando a atividade econômica de algumas regiões do estado até os dias atuais. O tropeirismo foi responsável pela integração do Rio Grande do Sul ao Brasil e de todos os estados como um todo, como também ele foi responsável pela integração do Cone Sul entre os países do Cone Sul e do Cone Sul com o Brasil. E dentro de cada estado, de cada região, ele integrou os municípios entre si. Sou peão de la estancia vieja, partido de Madalena, e aunque não valga a pena, anote que não são quejas. O ciclo do tropeirismo ele é responsável pela formatação das identidades regionais. Além disso, os caminhos abertos e usados pelos tropeiros serviram para a integração nacional. Porque o tropeirismo ele aconteceu em determinado período da nossa história e foi fruto de uma necessidade de utilização desses animais, principalmente os muares, para carregar os minérios em Minas Gerais. Com a descoberta do ouro, então, surgiu essa necessidade de se buscar as mulas que tinham em abundância nos criatórios argentinos. Então, os tropeiros paulistas passaram a buscar esses animais, levar para o Sudeste e comercializá-los. As caravanas viajavam longas distâncias, por dentro da mata, entre um povoado e outro, utilizando as trilhas indígenas, que seguiam o curso dos rios e descansavam em suas margens a cada aproximadamente 50 quilômetros. A necessidade de paradas, por vezes longas, para esperar que as chuvas cessassem e o nível das águas dos rios baixasse, exigia pernoites e alimentação aos tropeiros, assim como pastos para alimentar os animais, fazendo com que famílias fossem se estabelecendo, dedicadas ao cultivo e comércio para atender aos viajantes, fazendo nascer assim pequenas povoações. Com o passar das décadas e o aumento do movimento nas trilhas, esses núcleos desenvolveram-se, possibilitando a gradativa integração das economias regionais. Nessas idas e vindas por vários estados do sul do Brasil, começaram a surgir os pousos e esses pousos formataram cidades importantes. Uma das mais importantes do Rio Grande do Sul é hoje Cruz Alta, que foi um ponto importantíssimo de paragem, o chamado Pouso da Cruz Alta, que desde o final do século XVIII e principalmente início do século XIX, se consolidou como um dos lugares mais emblemáticos da comercialização e criatórios de mulas para a comercialização em São Paulo, né? A mula solta, ela é a mercadoria. A mula arreada, ela transporta a mercadoria. Ou para vender, ou para trazer para suas fazendas, para onde necessário. Então, as mulas arreadas, tomando como exemplo Campos de Cima da Serra e Bom Jesus hoje, mas foi o geral de todos os municípios de Bom Jesus e também dos outros estados, né? Eles saíam de Bom Jesus, levavam o que excedia dos produtos de lá, que eram o queijo, o pinhão, o couro, a crina, o charque, não em tão grande escala, mas também levavam para os outros municípios, para Caxias, para Antônio Prado, para Três Forquilhas, para Torres, onde tinha os produtos que precisavam. E de lá eles traziam esses produtos para as fazendas, café, tecidos,
miudezas. Quando diz miudezas, são botões, linhas, enfeites, ferramentas, enfim, tudo o que nos faltava. A tropa solta e semi-selvagem é a vedete aqui no sul, né? E muito se fala dela, né? Mas as tropas arreadas também marcaram presença e foram muito importantes para a formação desses povoados, vilas e cidades ao longo do tempo da nossa história. A erva mate, ou mate, o chimarrão, era um alimento, né, do tropeiro. Né? O tropeiro, os indígenas, de muito tempo usado. Né? E o tropeirismo está intimamente ligado com o ciclo da erva mate aqui no sul, porque toda a produção da erva mate, produzida tanto no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, toda essa produção, por mais de 200 anos, ela foi escoada para exportação, né, até os portos, em tropas de mulas cargueiras, a tropa arreada, né, que a gente chama. O Paraná, 70% da economia paranaense, né, era oriunda da erva mate. Então imagine a importância econômica, né, e a relevância que teve o tropeirismo e o ciclo da erva mate, que foi capaz de propiciar a emancipação, né, da província, visto que Santa Catarina e Paraná pertencia a São Paulo, né? Foram esses dois ciclos que permitiram, né, economicamente falando, né, a possibilidade de haver então essa emancipação. Vem de Viamão e rumo ao norte vai a tropa de Moares do grande leilão, serpenteando pela trilha, pela encosta, pra chegar em Ponta Grossa ou na Lapa, pra invernação. Vem, 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 passa e vai, 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 vai. Vem, 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 passa e vai, 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 vai. E o cheiro de suor levado pelo vento desperta o instinto da onça voraz. Mas o tropeiro, amigo de João Maria, mira a tropa e não desvia da ronda dos animais. Vem, 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 passa e vai, 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 vai. Vem, 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 passa e vai, 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 vai. Da cidade de Pedra até a Capão Alto, um dia de tropeada e hora de pousar. Feijão tropeiro e um calço de assombração, tem também um violão e um fogo pra se esquentar. Vem, 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 passa e vai, 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 vai. Vem, 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 passa e vai, 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 vai. Em Sorocaba um leilão espalha a tropa que vai pra Minas, também lidas campeiras. Vão por ladeira carregando ouro e gente com madrinha pela frente para se orientar. Vem, 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 passa e vai, 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 vai. Vem, 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 passa e vai, 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 vai. O rastro da tropa deixou marca de saudades, deixou heranças para as novas gerações. E na saudade ficaram velhos caminhos de poeira levantando no trote dos animais. Vem, 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 passa e vai, vai, vai. O grupo de 5 amigos muladeiros do estado de São Paulo decidiu em 2018 refazer os caminhos históricos dos tropeiros e consolidaram o projeto em 2022. A importância histórica é a gente tentar manter a tradição. Uma tradição aí de 200, quase 300 anos atrás, quando os tropeiros subiam para São Paulo, conduzindo as tropas de Moares, essa tropa que fez e construiu o nosso Brasil. Hoje nós vemos aí a falta de manter a cultura e passar a cultura para as gerações futuras. A única coisa que nós estamos querendo é reviver essas emoções, todo esse caminho por onde os tropeiros passaram e poder chegar lá em São Paulo e contar essa façanha, contar tudo aquilo que nós vivemos para motivar
e incentivar outros tropeiros, outros grupos de amigos, assim como nós, a fazer o mesmo. O grupo intitulado Comitiva Paulista partiu de Cruz Alta, a cavalo e levando as mulas através das estradas, trilhas e rios. De acordo com a comitiva, o caminho das tropas foi uma grande experiência cheia de desafios. Eles citam alguns caminhos históricos que percorreram, como no Rio Grande do Sul, quando passaram por locais que foram palco das grandes revoluções gaúchas. Atravessaram o Rio Pelotas, momento de bastante tensão, já que as mulas nunca haviam atravessado um rio a nado. Bota na água essa madrinha, madrinheiro, que a tropa vai seguindo enfileirada, ou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada. Bota na água essa madrinha, madrinheiro, a lendária Coxilha Rica e seus muros de taipa preservados e a cidade histórica de Lapa, no Paraná, onde ocorreu o Cerco da Lapa na Revolução Federalista. Essa pintura representa o que foi a batalha daqueles baluartes. A cidade da Lapa, berço do tropeirismo, fundada por tropeiros. Eles percorreram 1.700 quilômetros em aproximadamente 70 dias, traçando a rota original dos tropeiros e chegando a Sorocaba, em São Paulo, local onde naquela época eram vendidos os animais. 200 mulas argentina mansas, chucras, cabordeiras, cruzaram pela fronteira nadando pro nosso lado. Ponta corrida cortada, porque as melhor vêm na frente, sistema de antigamente, selecionando a mulata. Tropa pronta e faturada, burro, cargueiro e bruaca. E o velho Tito Guaiaca, cozinheiro e ponteador. Na frente as mansas de arreio e a velha mula ruana, na goela leva a campana do sincero cantador. De São Borja até Cruz Alta foi quase um mês estradiano, mas veio até Passo Fundo folgando pra descansar. 2 dias e um pouco mais, tropa na estrada de novo, estirada ao novo povo da vacaria dos Pinhais. Estirada ao novo povo da vacaria dos Pinhais. Estala, relho e assobios, do sincero a badalada, Planalto, Picada e Rio, no rumo de Sorocaba. Estala, relho e assovio, do sincero a badalada, Planalto, Picada e Rio, no rumo de Sorocaba. Vamos falar sobre a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que foi o maior e mais duradouro conflito civil da história do Brasil. Foram 10 anos de guerra. O termo farrapo se referia aos trajes maltrapilhos que o exército rebelde usava. A Guerra dos Farrapos, também chamada de Revolução Farroupilha, foi o mais longo movimento de revolta civil brasileiro. Eclodiu na província do Rio Grande do Sul e durou 10 anos, de 1835 a 1845. A Revolução Farroupilha foi um movimento de revolta promovida pelos ricos estancieiros gaúchos, denominação dada aos proprietários de grandes fazendas, criadores de gado da região. Os interesses econômicos desta dominante classe estão entre as principais causas do movimento, que posteriormente apresentou um sentimento separatista. A
A província do Rio Grande do Sul tinha uma economia baseada na pecuária com a criação de gado e produção do charque. Economia esta que via-se enfraquecida pela concorrência desleal do charque platino, comercializado no Brasil com impostos mais baixos e preços menores. O Império Brasileiro começou a achatar o preço do charque e favorecer a importação do charque platino, que usava mão de obra assalariada. Então, nesse momento, veja bem, o Rio Grande do Sul precisava que as taxas do sal, do charque, da erva mate, esses produtos, o couro, né, tivesse um imposto relativamente bom, um custo bom, e isso foi exatamente o que aconteceu ao contrário. Né? Os custos passaram a se elevar e eles favorecem, então, com a baixa do imposto dos produtos platinos, principalmente o charque. E aí há algumas respostas políticas de ambos os lados, essa coisa toda. E chegou um momento em que se deflagram a Revolução. Nós, os gaúchos, estávamos acostumados a defender as fronteiras para o Império do Brasil, sempre, do ataque dos castelhanos, né, das invasões. E chega esse momento, o Império vira as costas. Por isso que, na verdade, o fator econômico foi o principal, mas também há um fator de respeito que parece que foi quebrado naquele momento, né? Então, tudo isso nos levou a esse que foi um dos períodos mais extensos, talvez, da história brasileira, de uma revolta de um lugar que se emancipa do Brasil, vou usar essa expressão, cria um país, né, que se torna independente e briga contra o Império Brasileiro. Os grupos políticos defensores da autonomia administrativa da província aliaram-se aos estancieiros e a rebelião estava pronta. Em setembro de 1835, o principal chefe do movimento de revolta, Bento Gonçalves, comandou tropas farroupilhas que dominaram Porto Alegre, a capital da província do Rio Grande do Sul. O governo central reagiu imediatamente, mas não conseguiu derrotar os rebeldes. A Revolução Farroupilha expandiu-se e, em 1836, os rebeldes proclamaram a República do Piratini, também chamada de República Rio-Grandense, sendo esta a única revolução brasileira a implantar a sua própria Constituição, dando posse aos seus ministros. Em 1836, quando o general Neto proclama a República Rio-Grandense, ela deixa de ser uma província e passa a ser um país. E aí acontece o que? A luta entre um país contra o outro. Entre a República Rio-Grandense e o Império Brasileiro. E aí nós temos a Guerra dos Farrapos, né? Então é uma nomenclatura histórica que se utiliza justamente para caracterizar esses períodos assim. Veja bem, foi tão intenso isso aí que durante 10 anos nós tivemos esse arrasto por todo o território rio-grandense, de norte a sul, com tropas se movimentando, com mortes, combates, isso e aquilo. E isso não foi diferente em todos os quadrantes do Rio Grande do Sul e aqui em Cruz Alta principalmente, né? Bento Gonçalves tornou-se o primeiro presidente. Chegou a ser preso em combate e foi conduzido à Bahia, de onde conseguiu fugir e reassumir o comando do movimento Farroupilha. Bento Gonçalves havia sido preso e levado para lá. Pois bem, a maçonaria da Bahia maquinou um jeito de fazer a soltura do Bento, né, para ele liderar a revolução aqui. E isso acontece. Só que mais tarde, a maçonaria baiana vem cobrar esse dinheiro usado para soltura lá, aqui em Cruz Alta, né? Da coletoria, quando estava aqui o ministro da Fazenda, o Domingos José de Almeida, vem um personagem da Bahia fazer essa cobrança. Então, é um envolvimento muito interessante. E tem um outro personagem que ficou preso e não pôde escapar porque lá no Rio de Janeiro, porque ele não passava pelo buraco da cela, que é o Pedro Boticário. Em 1839, o movimento Farroupilha conseguiu ampliar-se. Forças rebeldes comandadas por Giuseppe Garibaldi e Davi Canabarro conquistaram Santa Catarina e proclamaram a República Juliana. A questão da República Juliana recém havia sido, né, maquinada, digamos assim, em Santa Catarina, e em Curitibanos, um lugar
em Santa Catarina, acontece um dos conflitos mais interessantes, importantes para a história, né? Desse período revolucionário, dessa guerra toda aí. Quando as tropas de Cruz Alta, da Leal Divisão Cruzaltense, se encontram com as tropas farrapas lá. E o conflito foi tão grande, com a vitória absurda dos cruzaltenses, porque ficaram estendidos em terra centenas e centenas de farrapos que foram mortos nessa peleia. Foi nesse episódio que, inclusive, a própria Rede Globo utilizou esse episódio e os personagens de Cruz Alta que apareceram na trama da Casa das Sete Mulheres, o próprio Melo Manso, foi quem aparece na novela, na minissérie, recolhendo a Anita Garibaldi, recebendo ela no acampamento, né? Era o bisavô do Érico e era o comandante em chefe das tropas que lá estavam. Então ela estava desesperada de saber se o Garibaldi tinha morrido. Em 1840, Dom Pedro II assumiu o trono. Com a intenção de pacificar o país e estabilizar politicamente o regime monárquico, o imperador decidiu anistiar os revoltosos com o intuito de pôr fim aos movimentos de revoltas e rebeliões. Mas a iniciativa não obteve resultado esperado. Essa movimentação das tropas, como eu falei para você, se torna muito intensa já no final da guerra. 3, 4 anos antes, os farrapos já estavam sendo pressionados quando fugiram de Caçapava do Sul, porque havia sido tomada Caçapava, eles largam toda a capital, né? Eles colocam todo o seu governo em cima das carretas, toda a papelada, todos os seus documentos, as armas, enfim, seus mantimentos, vêm em cima das carretas e eles percorrem extensões no Rio Grande do Sul até instalar a última capital, que é em Alegrete. Mas nesse trajeto, olha que interessante, eles param em Cruz Alta. E aqui eles estabelecem um quartel-general que serviu como uma espécie de capital provisória da República Rio-Grandense. E eles comandam a Revolução aqui no mês de janeiro de 1841. E vejam que estiveram aqui o Bento Gonçalves, o Davi Canabarro, o Domingos José de Almeida, a Anita Garibaldi, o Giuseppe Garibaldi, e a Anita carregava nos braços o Menotti, o seu filho que recém havia nascido, pouco tinha nascido, no litoral, em São Simão, perto de Mostardas. Na beira da praia. Junto a Garibaldi, Anita combateria as tropas imperiais. Recebeu seu batismo de fogo quando o barco foi atacado pela Marinha Imperial em 1839, onde utilizou a carabina para se defender. Anita participou da luta, conduzindo colunas em marchas, organizando um hospital para cuidar dos feridos e combatendo também nas batalhas. Em 2021, ela foi homenageada em seu bicentenário de nascimento por todos os gaúchos, dando seu nome à Semana Farroupilha. A homenagem foi chamada de Os Caminhos de Anita. Anita morena, da pele macia, amante de noite, soldado de dia. Um filho no braço, no outro um fuzil. Um filho no braço, no outro um fuzil. E eu costumo dizer Os Caminhos de Anita pela eternidade. Uma mulher que foi uma heroína do seu tempo, uma heroína à frente do seu tempo, podemos dizer assim, uma jovem mulher que sai, né, junto com o seu companheiro para desbravar o Rio Grande, para defender, né, a sua luta, e foi extremamente importante na Guerra dos Farrapos. A Anita Garibaldi, que além de lutar no Brasil, lutou na Itália e que representa a força de muitas mulheres. Um momento muito especial para mim, né? Gaúcha, cruzaltense, mulher e também a primeira prefeita de Cruz Alta, porque a gente se reconhece nessa força, nessa bravura da liderança de Anita. E a gente quer representar todas as Anitas do nosso tempo. Anita, menina da verde laguna. Ao lado do peão, a gente tem uma prenda, e é ao lado.
E a Anitta mostrou isso no passado, da importância de haver o companheirismo nas defesas, né, dos objetivos comuns. E nunca foi tão importante a sociedade olhar e ter esse olhar da importância da união e do companheirismo na defesa dos objetivos da coletividade. Então, a Semana Farroupilha, a homenagear a Anitta Garibaldi, traz a importância, sim, da mulher no contexto das revoluções do passado, mas das revoluções atuais que a gente vive também. A Revolução Farroupilha continuou a partir de 1842, porém, começa a ser contida pelas forças militares do governo central. Essa ação foi comandada pelo então Barão de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. Habilmente, Caxias reprimiu a revolta farroupilha, mas também procurou valer-se da negociação com as lideranças do movimento. Finalmente, em 1º de março de 1845, Caxias e os farroupilhas entraram em acordo e celebraram a paz que pôs fim à mais longa guerra civil brasileira, o Tratado do Poncho Verde. A Revolução Farroupilha deixou uma marca profunda no povo gaúcho no que tange ao sentimento de patriotismo, luta, liberdade e preservação de sua cultura e tradição. O 20 de setembro se transformou no Dia do Gaúcho, quando revivem a epopeia dos farrapos e comemoram os feitos de seus heróis. Setembro é um mês especial. É quando gaúchos do Rio Grande do Sul e gaúchos de outros estados compartilham o mesmo sentimento, aquele apego pelas coisas da terra, pela cultura, pela hospitalidade, gestos de amizade, o chimarrão, o cavalo, uma simples conversa regada por muitos ditados gauchescos. É aquele sentimento que não fica atrelado apenas ao vestido rodado da prenda, à pilcha do peão ou o mate cevado. É o amor às origens. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. A partir de agora, vamos entrar no universo tradicionalista, o gauchismo e as suas diversas manifestações culturais que têm o gaúcho como ponto de referência e que investem nessa representação, alimentando um sentimento de pertencimento. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o crescimento dos Estados Unidos, todos os centros do mundo estavam focados em copiar a moda e a cultura do povo americano. Estava se tornando muito difícil difundir a cultura regional pelo estado. E com esse adormecimento da cultura, cada vez mais as nossas raízes estavam sendo cortadas. Vendo essa situação, um grupo de jovens, em agosto de 1947, liderados por Paixão Cortes, criam um departamento de tradições gaúchas no Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, para então preservar as tradições gaúchas e também buscar revitalizar a nossa cultura. A história os chamam de Grupo dos Oito. Em 47, né, o Grupo dos Oito gaúchos, esses que a gente sabe, né, Paixão Cortes, liderado por Paixão Cortes, eles sentiram a necessidade de que a nossa cultura
estava sendo esquecida em Porto Alegre. Eram todos estudantes do interior, Livramento, de Cruz Alta, tinha 2, de Júlio de Castilho, enfim, do interior do estado, chegaram em Porto Alegre, se depararam como se não tivesse no Rio Grande, ninguém usava bombacha, ninguém usava bota, mas a bandeira do Rio Grande numa janela feita uma cortina, então eles começaram a ver a necessidade do resgate cultural. E a partir desse momento, desse movimento, desse grupo dos 8, e depois na sequência com a criação dos CTGs, foi se vendo a valorização que nós tínhamos que preservar a nossa cultura, com a nossa indumentária, com as encilhas, com a nossa culinária, enfim. Então, a base do movimento tradicionalista gaúcho é o CTG. É aqui que acontece. Porque quando o movimento tradicionalista foi criado, o MTG foi criado, já existia pelo estado do Rio Grande do Sul 200 e poucos CTGs. Querência da Serra, aqui onde nós estamos hoje, é de 55, né? O grupo dos 8 nomeou os cargos dentro do CTG conforme os postos de trabalho nas fazendas. Em que tinha o patrão, que mandava, o capataz, o primeiro sota-capataz, o agregado das pilchas, que seria o tesoureiro, né? Agregado das falas, que é o que discursava, que é o que fazia as apresentações. E no início, o primeiro CTG que teve da nossa história no Rio Grande do Sul foi o 35, e não existia, era só homens que participavam do CTG. Mulheres não entravam, por quê? Numa fazenda a mulher não ia no galpão, a mulher era do serviço da casa, e o galpão era só para os homens. Eles também foram os responsáveis pela inserção das mulheres nesses centros, pois partiram para a Argentina e Uruguai para pesquisar os costumes por lá e perceberam a importância da participação das prendas no tradicionalismo. E lá eles viram que os CTGs que existiam lá, as mulheres participavam. Então, quando eles vieram de lá, trouxeram esse conhecimento, e aí foi quando a mulher começou a participar, a prenda, né? Começou a participar da história dos CTGs. A partir daí, elas entraram no movimento e inicia os estudos e as práticas das danças tradicionalistas. No CTG eu faço parte da patronagem como primeira sota-capataz, que seria secretária. Também sou coordenadora da invernada pré-mirim do CTG e sou coordenadora cultural do CTG. Então tem várias atividades aqui dentro da entidade. A presença da mulher em todos os setores é importante, né? O homem tem a sua opinião, tem o seu trabalho, né, tem as suas responsabilidades, mas a mulher está chegando nos seus espaços, né, e mostrando o trabalho dela. Mas eu estou conseguindo conquistar o meu espaço e eu acho que todas as outras mulheres que também já passaram por aqui, que também fazem parte da patronagem, porque a gente tem um jeito especial de lidar, de trabalhar e uma dedicação diferente, né? E aos pouquinhos a gente vai conseguindo. De repente, daqui uns tempos, patroa do CTG, de repente. A mulher hoje, eu digo, ela deixou de ser a esposa do patrão para ser a patroa, ela, né, a gestora da entidade. Então, isso é uma grande mudança. A questão dentro das regiões tradicionalistas, né, o número de mulheres hoje assumindo o comando das suas regiões, né. A nossa entidade sempre é uma entidade atuante com as invernadas. Temos 5 invernadas aí, que seria pré-mirim, a mirim, a juvenil, a adulta e a invernada campeira. Então essas 5 invernadas aí são as que compõem. As danças fazem parte da rotina dos CTGs e de grande parte dos eventos tradicionalistas. As invernadas artísticas são grupos dedicados ao ensino da dança tradicionalista. São formados por crianças, adolescentes e adultos.
Eu entrei com 5 anos e daí eu adorei. E eu nunca mais saí. Comecei nas competições junto com o CTG também. No primeiro rodeio já fui entrando na chula e percebendo a competitividade que tinha. Basicamente eu entrei no CTG dos 6 aos 7 anos. Quando eu vim só ver uma apresentação e já fiquei apaixonada desde o início. No momento que uma pessoa entra desde pequenininha para dentro do CTG é como se fosse uma escola. Tu não sai mais. Essa manifestação artística regional é importantíssima. Os bailarinos participam de grandes competições de dança. A mais importante é o Enarte, Encontro de Artes e Tradição Gaúcha. Mas raiz de meus rumos, destino de tantas vidas. O Enarte é um evento a nível estadual, considerado o maior festival de arte amadora da América Latina. É promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG, e realizado desde 1986. É realizado anualmente em 3 etapas, regionais, interregionais e final. Envolve competidores de todo o estado do Rio Grande do Sul e espectadores de todo o mundo. Estima-se haver mais de 2.000 concorrentes por ano, somente na categoria de danças tradicionais, e mais de 60.000 espectadores na fase final. Nossa Senhora de Fátima, a ti viemos louvar. E com belíssimas músicas e coreografias, em 2023, o CTG Querência da Serra de Cruz Alta foi o campeão da Força B, homenageando a padroeira da cidade, Nossa Senhora de Fátima. Fátima salvou o mundo, Fátima me salvará. E na Força A, com a emocionante música Homens de Preto, o vencedor foi o DTG Ponche Verde de Panambi, que encantou com a sua coreografia. Os homens de preto, 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 os homens de preto. Os homens de preto trazendo a boiada, vem vindo cantando, dando gargalhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vai pela estrada de língua charqueada. Deus, 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 você fez. Ei, amor! Marcha, amor! Os homens de preto trazendo a boiada, vem vindo cantando, dando gargalhada. Deus, 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 você fez. Os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto trazendo a boiada. Vem vindo cantando, dando gargalhada, e o bicho coitado não pensa nem nada, só vai pela estrada. Vem berrando, vem berrando, vem berrando, vem berrando. Os homens de preto, os homens de preto, os homens de preto, o gado coitado nasceu, foi marcado. Aí vai condenado na estrada, berrando a querência, deixando e os homens malvados pegando e gritando. Toca boi, berra boi, berra boi. Era boi!
zombi de preto, dançando a boiada, bem-vindo cantando, dando gargalhada. Na arte, ele é muito mais do que dança, né? Nós temos, na área da dança, nós temos basicamente 4 competições. 2 de danças tradicionais gaúchas, que incluem aí as 25 danças que o MTG trabalha, com força A e força B, ou seja, uma categoria maior, uma categoria menor. E temos ainda a dança gaúcha de salão, que é dança de pares, e a dança da chula, que algumas pessoas até nem consideram dança, é um desafio de sapateio, mas é uma espécie de dança, exclusivamente praticada por homens, né? Exclusivamente masculino. O que acontece? Mas depois nós temos uma área musical muito larga. Nós temos o toque de gaita, por exemplo, de botão, tá? Até 8 baixos, mais de 8 baixos, gaita pianado, gaita de teclas, e assim, gaita de boca, bandoneon, e temos as competições de cordas, viola, violino, ou rabeca e violão. E temos também a interpretação musical, tá? Que é o canto masculino e feminino. Nós temos a interpretação de poemas, né? Que é a declamação masculina e feminina, e toda a área da trova, que é uma manifestação cultural muito interessante, que é feita de improviso. E aí nós temos 3 modalidades de trova. Trova Mi maior de gavetão, trova do martelo e trova estilo Gil de Freitas. Coroa metido a novo é um sujeito mesquinho e que entra num fandango e vai tomando um vinho e vai pegando coragem pra pegar alguns corpinhos e acha que ainda é novo, mas tá no olhar do povo e vai embora sozinho. E nessa mesma área temos a pajada, que é uma composição poética diferente da trova. Temos ainda o conto e a poesia, que são escritos, são competições por escrito, conto e poesia, e temos o caos, que é contado, né? O caos é muito interessante porque ele não é uma mentira, ele é uma meia-verdade. É alguma coisa que aconteceu e está sendo contada de forma enfeitada, ou que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Esse é o caos. Então, essas são todas as modalidades. Então, nós temos um leque muito grande e isso abrange praticamente toda a área cultural, artística cultural, digamos assim, né? Nos anos 80 acontecia um auge das danças folclóricas gaúchas e muitos grupos se formaram. Com a intenção de dar uma contemporaneidade à dança gaúcha, em 1984 nasce o Grupo Internacional de Danças Chaleira Preta, na cidade de Cruz Alta. O grupo, que existe até hoje, marcou o cenário da dança, sendo uma companhia a se apresentar em vários países, ser premiada em muitos festivais, levando o nome do Rio Grande do Sul e a sua cultura muito além das fronteiras. Nós também trabalhávamos não somente a dança gaúcha, mas como a dança do folclore latino-americano. E a dança latino-americana ela tem uma expansão enorme, né? Onde nós conseguimos trabalhar danças argentinas, paraguaias, bolivianas,
né? Carnavalitos e outras coisas mais que vieram ingressando e vieram numa forma bonita para que o grupo tivesse o sucesso que alcançou naquele momento. A partir daí, o Chaleira Preta vem buscando sempre aprimorar a sua arte, né? A partir desse momento em que nós conseguimos alcançar o sucesso, porque a primeira apresentação oficial nossa foi em 1985, onde nós subimos o palco da Coxilha Nativista e apresentamos um espetáculo de praticamente 1 hora de show de abertura da Coxilha, a convite da organização daquele momento, né? E a partir daí a gente só cresceu muito. E os convites não pararam de surgir, né? A gente começou a expandir esse lado artístico mais para questões de festivais internacionais de folclore. Tanto que em 1991, nós fomos convidados para o primeiro Festival Internacional de Folclore nosso, né? Mas já era na sua 39ª edição, lá na Áustria e Hungria, né? E dali por diante a gente só passou a viajar e fazer muito sucesso em festivais internacionais de folclore. O CTG é onde o gaúcho, que no dia a dia, entre suas obrigações profissionais e familiares, encontra tempo para expressar o sentimento peculiar desse povo. O amor de carregar o símbolo do Rio Grande do Sul por onde passam, mas principalmente de transmitir conhecimento e a cultura para as novas gerações, que serão responsáveis pela continuidade das tradições tão cultuadas pelos rio-grandenses em todas as querências do Brasil. Tento passar isso para minha filha, porque a gente consegue ver os jovens aqui dentro do CTG e pensando, meu Deus, se eles não estivessem aqui no CTG, onde estariam? Eu digo que o tradicionalismo ele é imensamente lindo, porque as famílias estão, né, junto, desfrutando de tudo isso, né? Tu vê pais, filhos, netos, avós, todo mundo junto, né? Eu criei aqui dentro, as minhas filhas aqui, são 2, elas tiveram o tempo delas aqui, dançou. Tem uma que me acompanha até hoje, que laça junto comigo. E a minha netinha também agora já quer andar a cavalo, sabe? Já ela sai, eu acho que vai seguir o mesmo rumo da mãe. Já é prendinha de faixa, pequenininha, então isso aí eu chamo amor. Por amor ao tradicionalismo mesmo, fazer essa preservação, e isso está no nosso sangue. No momento que tu ama o que tu faz, que tu ama dançar, que tu ama declamar, seja chuleador, seja declamador, dançarino, ou até mesmo a pessoa que vem aqui só te assistir, ela já está dentro do CTG. Eu me sinto muito feliz, né, de ser gaúcha, me sinto muito feliz de estar no Rio Grande do Sul. Até um chapéu, um simples chapéu já parece que a pessoa já é mais amiga tua, entende? E não é que a gente queira ser diferente, a gente quer ser raiz mesmo, a gente quer ser o que nós somos, né? Um orgulho muito grande de sermos tradicionalistas, de sermos gaúcho. Sou gaúcho de rédea na mão, sou gaúcho ponteando um violão, neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão. Sou gaúcho de laço e canção, sou gaúcho peleia e paixão, neste mundo que é meu. Gaúcho é meu coração, neste mundo que é meu coração. Os rodeios crioulos surgiram no Rio Grande do Sul na década de 1950, nos campos de cima da serra, a partir dos torneios de tiro de laço competitivos que foram adquirindo cada vez mais participantes e deram origem ao primeiro rodeio crioulo de Vacaria, precursor dos atuais eventos. Também vou te contar sobre a doma de cavalos, pois o cavalo faz parte da identidade cultural do Rio Grande do Sul e está ligado à figura do gaúcho de uma maneira indissociável.
Os rodeios crioulos do Rio Grande do Sul se originou da lida do campo, de um grupo de homens campeiros que na lida com o gado, naquele verão quente, nos campos de cima da serra, hoje município de Esmeralda. As invernadas muito grandes, sem mangueira para recolher esse gado, e as bicheiras estavam causando prejuízo para o rebanho. Um grupo de tradicionalistas na época, de laçadores, de homens campeiros, se reuniram e resolveram partir para a lida, laçando res a res e curando. E isso durou dias, essa lida campeira. O seu Alfredo José dos Santos propôs então uma laçada em forma de competição. E isso atraiu muitos curiosos que vieram participar, vieram assistir, e dali se perpetuou o rodeio crioulo aqui do Rio Grande do Sul, e que se difundiu por todos os municípios do estado, e o que deu origem, logo em seguida, ao primeiro rodeio crioulo de Vacaria. É um verdadeiro show, é um verdadeiro show, é um verdadeiro show, é um verdadeiro show de laços! A magia está no ar. O Aras Virgínia vai parando o Brasil. Estourada a audiência. Passou 5 duplas e só uma classificou. E a Nossa Senhora, que final é essa? É inegável dizer que os rodeios se tornaram uma paixão da gauchada. Segundo dados do MTG, são realizados em média 13.500 rodeios por ano, só no Rio Grande do Sul, com 50 mil competidores, público de quase 2 milhões de pessoas, movimentando milhões de reais na economia das cidades gaúchas. E isso que estamos falando dos dados relacionados só ao Rio Grande, porque tem muito rodeio gaúcho em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso, por exemplo. Na maioria dos rodeios, o tiro de laço é a atividade principal, mas tem muitos com outras provas, tanto campeiras quanto artísticas. Nas campeiras, a gente pode destacar as gineteadas, prova que mostra a coragem e a valentia dos ginetes que montam cavalos chucros. E nas atrações artísticas, temos concursos de declamação, trova, de interpretação, música, gaita, desafios de chula, apresentação de invernadas, campeonato de truco e por aí vai. As canchas de rodeio, por décadas, eram territórios exclusivamente masculinos, mas as mulheres estão cada vez mais ocupando espaço nas competições. Para a maioria delas, conseguir chegar até aqui significava enfrentar até mesmo a família, que mesmo sem querer, carregam séculos de preconceito dentro de si. E elas conseguiram. Eu cheguei a pedir para o meu pai, né, para começar a laçar, e ele disse que não. Então eu participava da prova de rédea, que era mais a questão das meninas já participavam, né? E eu me frustrei bastante por causa disso, sabe? Eu até comecei a tentar aprender sozinha, escondido e tal. Mas daí depois entrei para a faculdade, daí não tinha tempo também, né? E passou. Então só depois de formada que daí a gente começou a ir para o rodeio e eu comecei a treinar, né? E agora ele até diz que se arrepende de não ter deixado na época, sabe? Porque é uma bobagem, né? Várias modalidades foram criadas. O laço família, laço pai e filho, laço dupla, laço pai e filha, laço menina, laço prenda. Hoje tem muita mulher laçando. Então o laço família hoje criou um corpo maior nos rodeios crioulos. Cada vez mais unidas nesse esporte, hoje participam de grandes eventos, alguns específicos para as mulheres, e a tendência é de crescimento. Hoje tem até duelos só de mulheres, né? Em Cachoeira do Sul sai um rodeio só de mulheres, então a união é bem grande e o rodeio, a parte das prendas, já cresceu muito.
A jovem Carolina Bedin é um dos destaques nos rodeios. 3 vezes campeã gaúcha de tiro de laço, ela tem se tornado referência entre as mulheres no esporte. Ela que acumula mais de 80 premiações em rodeios. Alô, Bedin, é Carolina Bedin, é campeã da chave alta, juntamente com Júlia Ávila. Acabou a chave alta também. Parabéns, Carolina Bedin. E como é que é a emoção de ganhar esse prêmio, de estar representando as meninas, as mulheres, e ganhar 3 vezes consecutivo? Como tu se sentiu? É uma emoção grande, né? Quando eu comecei, eu sempre quis ganhar. Aí, com 11 eu ganhei meu primeiro, aí depois ganhei os outros 2. Então manda um recado para as meninas que querem começar a laçar, para elas terem você como exemplo. Pode ser, né? Eu não sou tão experiente, mas por ter ganhado esses 3 prêmios do Rio Grande do Sul, já posso dizer que sou um pouco mais experiente. E para começar tem que ter bastante calma e ter confiança também. E a humildade também, né? Sem humildade a gente não vai em lugar nenhum. E um bom rodeio não existe sem um bom narrador. Inclusive, esses profissionais se tornam famosos dentro do segmento, dando um show à parte nos eventos Brasil afora. Para mim, ser narrador de rodeio, narrador de prova de laço, como a gente leva lá, eu acho que é mais do que uma profissão, é uma paixão, onde sempre em minhas narrações eu digo que é o meio que eu fui criado e eu tenho um filho hoje de 1 ano e 2 meses de idade, e se Deus quiser é onde eu quero criar ele. Eu sou apaixonado por esse esporte, onde tem pessoas maravilhosas nesse meio, é uma família do laço comprido. E para mim o laço comprido hoje é a base de tudo, sabe? Hoje o laço comprido é minha família, é minha profissão, as amizades que a gente tem, sem palavras para explicar o tanto que o laço comprido é importante na minha vida. Bora, garoto! Ali vem o Rio Grande, a cavalo manda na roda! E agora não é mais só pelo laço, é pela honra, Rio Grande! Para mim hoje, você ser um narrador de rodeio, posso falar que é um meio onde você consegue cultivar muitas amizades. Você ser narrador de rodeio é você poder olhar o brilho de uma pessoa, o brilho no olho de uma criança que joga uma armada, que acerta uma armada positiva, que comemora. Narrar rodeio hoje é você poder fazer novas amizades e conhecer novos horizontes. E você gostar do que você faz, não tem preço que pague. O narrar rodeio é a mesma coisa que um emprego como outro qualquer. Mas o que sai de dentro do teu coração quando você chega numa cabine de narração, quando aquele frio na barriga chega, não tem preço que pague, é inexplicável. Narrar rodeio é mais que uma profissão, é fazer novas amizades e cultivar as que a gente já tem. E dentro das cabines de narração, elas também estão entrando, conquistando seu lugar. Mas apenas em 2018, o movimento tradicionalista gaúcho, o MTG, credenciou a primeira mulher narradora da história. Ela se chama Laine Araújo. E a segunda mulher credenciada fez história narrando um dos principais rodeios do Brasil, o de Vacaria, na tradicional Cancha da Ferradura. Com força, com confiança ali, vai trabalhando na inscrição de número 18, prepara-se, Mori. Tive que tomar muita coragem aí de litro, de balde, de metro, aí para poder dizer que eu queria ser narradora num lugar totalmente masculino, né? E se convencionou masculino. Aos poucos eu acho que vem tendo uma aceitação, porque o esporte, eu acho que ele tem um jeito de ser levado, de ser tocado. Então, quando a gente executa isso dessa forma, eu acredito que as mulheres podem ter sim o seu espaço, não só eu, como todas as outras vão ter o seu espaço. Nós mulheres termos espaço hoje nos rodeios é resultado da nossa garra, do nosso esforço e vem da inspiração dos laçadores, dos narradores, dos homens do rodeio, né? Acho que não tem como ser diferente. Eles estavam à frente disso e nos conquistaram. Eu me sinto conquistada pelos narradores que me motivaram a querer seguir na mesma carreira.
Então, eu estou já há um tempo como narradora, sou a segunda credenciada aqui no Rio Grande do Sul. Narrei na Vacaria, tive a oportunidade de narrar lá. Lá foi incrível, foi mágico. Eu achei que eu ia ser, sei lá, 200ª, 30ª mulher a narrar lá, mas não, foi a primeira a abrir essa porta. Atenção de número 21, preparada 22. Laís Pegorete, a gente vai levando a finaleira das prendas. Vai levando a mulher gaúcha, a mulher campeira é boa lá embaixo. Outra atividade tradicionalista, até recentemente considerada dos peões, não das prendas, está cada vez mais sendo ocupada pelas mulheres. São as cavalgadas. Nestes eventos, os cavaleiros percorrem grandes distâncias no lombo de cavalos, enfrentando calor, frio, chuva, revivendo os momentos do passado gaúcho. Se antes tinham poucas ou nenhuma, hoje, a presença das prendas é sempre garantida. Eu digo assim que cavalgada é o momento mais maravilhoso que um tradicionalista pode, né, que gosta do lombo do cavalo, desfrutar. Eu sou neta de tropeiro, filha de tropeiro, né, então assim, eu tinha muito essa curiosidade de saber como se viaja de uma cidade a outra, né, no lombo do cavalo. Então, desde que surgiram as primeiras cavalgadas aqui, na época eu era adolescente, eu já quis participar. E incrível que assim, as primeiras que eu participei, eu era a única mulher na cavalgada. Era muito mais masculino, ainda é, mas hoje já está diferente. E hoje a gente já tem grupos de mulheres, né, que fazem cavalgadas, que realizam, idealizam, coordenam, né, isso é também motivo de muito orgulho. Mas a cavalgada é um momento, é aquela coisa que eu digo, é o lazer unido com o teu amor, né, pela tua história. É o calor, é o frio, é a chuva, nada disso importa. E era exatamente assim que os nossos antepassados viviam isso, né? Viajando de cidade a cidade, cavalgando e muitas vezes passando por todos os tipos de desafios, né, que o caminho lhes trazia. Então, para nós vivermos isso hoje, num momento mais moderno, né, digamos assim, mas poder ter esse gostinho é a mesma coisa que tu estar ouvindo, né, as pessoas que te antecederam te contar, né, aquelas histórias. Você está vivendo o que você ouvia. A tua essência é aquela ali, é tradicionalista, é, né, dessa vivência toda. Então tu consegue ter o gostinho também de viver um pouco do que eles viveram. Em Santa Maria, região central do Rio Grande do Sul, uma cabanha se destaca na criação de cavalos crioulos campeões dos rodeios. É a cabanha Barra do Guaçupi, de propriedade de pai e filho, Francisco e Manuel Crossetti, ambos médicos e apaixonados por cavalos e rodeios. A cabanha, considerada uma das melhores do país, é tricampeã do Criolaço, evento promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. E ser tricampeão da BCC, eu acho que é uma honra para qualquer criador, qualquer cabanha que cria cavalo. Não cria cavalo por criar cavalo, e sim por amor, por gostar. A grande coisa que a gente quer de tudo isso é a amizade que nos cerca. E isso aí é a coisa mais importante para todos nós. E tudo que se faz por paixão se tem valor, se tem retorno. Eles merecem tudo é bom, graças à pessoa que eles são, o que eles investem, eles merecem bons resultados. Então, fico muito feliz em poder fazer parte dessa equipe. Muitas conquistas da humanidade se devem à ligação do homem com o cavalo. O homem percebeu há milhares de anos que poderia se utilizar deste animal como meio de transporte ou como força bruta, no auxílio aos trabalhos mais pesados e na agricultura principalmente. Desde esses longínquos tempos, o homem tem a necessidade de domar esse vigoroso animal que vivia livre, até então, em algumas regiões do mundo.
Historicamente, a doma sempre foi um processo de dominação e submissão do animal às vontades do homem, sendo uma atividade muitas vezes cruel para o animal, que sofria muitas e dolorosas punições. Nos dias de hoje, apesar de ainda se empregar esse processo de doma tradicional, o que mais se usa é o método de doma racional, ou doma moderna, que consiste em ganhar a confiança do animal ao invés de dominá-lo pelo terror. É um longo e proveitoso processo de dominação do animal, despertando a sua confiança. Fomos conferir de perto esta técnica com o Luciano, ele que é domador e desde criança está ligado à lida do campo. Na verdade,
mim, cuidar o gado. E daí tô até hoje aí nessa lida. O orgulho gaúcho é um amor que se manifesta na forma como se prepara o chimarrão, na paixão pelo cavalo, pela lida campeira, pelos rodeios, pela dança e toda a tradição gaúcha. Um sentimento que, à medida que cada nova geração abraça esse amor e o compartilha com as próximas, a chama da identidade gaúcha continua acesa, iluminando o caminho para um futuro onde as raízes e os valores do Rio Grande do Sul permanecem inabaláveis. Viva o povo do Rio Grande do Sul! Viva os gaúchos e gaúchas de todo o Brasil! Chegamos ao final desta linda série, uma homenagem do Canal do Boi e da equipe gaúcha ao povo do Rio Grande do Sul, que está por todo o nosso país impulsionando o agronegócio brasileiro. Nós desejamos a todos os nossos telespectadores, colaboradores, parceiros, fontes, lideranças do agro, um abençoado final de ano, com muita paz, amor e que 2025 seja um ano de realizações e que todos sigamos juntos aqui no Canal do Boi, mostrando ao mundo sobre o grande agronegócio do nosso país, que cada vez cresce mais e é exemplo de desenvolvimento e tecnologia. Boas festas!